Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para juntos compartilhar a palavra do Senhor. Espero que, assim como Deus falou profundamente ao meu coração, também fale ao seu. E que hoje, em nome de Jesus, seja mais um dia de vitória, de conquista, de milagre e de realizações na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar aqui a todos a paz do nosso Senhor Jesus, que venha abundar, venha alcançar não só a sua família, mas todos aqueles pela qual você tem dado testemunho que é servo do Deus Altíssimo. Hoje eu quero falar sobre isso, que já está aí, talvez você já consiga ver. O nosso tema de hoje é o lembrete divino. Que lembrete divino é esse? Está lá em Atos 17:34. Então, Atos 17, gente, 34, é o lembrete divino de que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Eu e minha esposa estamos praticamente aí, a bispa está aqui do meu ladinho, já vamos caminhando aí para 2 anos, não tem 2 anos, estamos caminhando, anunciando a palavra de Deus, uma palavra revestida com poder celestial. Um bom tempo da nossa vida, ali em São Paulo, Osasco, nossa cidade, principalmente a minha cidade natal. Muitos ali me conhecem, muitos sabem o quanto eu venho falando, ensinando, ministrando em aula, ligado à escola dominical, escola de líder, teologia, pregando em seminário, ensinando, enfim, a gente vê um bom tempo lançando o pão sobre as águas. Mas nós estamos nessa cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná, com o mesmo intuito, com a mesma alegria, anunciando a palavra de Deus. Palavra essa que nos traz aí os evangelhos, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo é o nosso batizador com o Espírito Santo e que Jesus Cristo voltará. Nunca deixei de falar a doutrina cardinal. Mas vamos lá, gente, olha que coisa interessante, eu lendo, meditando, fiquei pensando, poxa vida, é uma palavra que nos faz pensar o quanto é importante você não desistir, independente de quem está ouvindo ou não, de quem vai acolher ou não, continue falando da palavra de Deus. Todavia, diz aqui, Atos 17:34, todavia, chegando alguns homens, depois de um debate, uma explicação, Paulo estava em um lugar onde se dizia ter pessoas, vamos dizer, entre aspas, cultas, inteligentes, mas ele chega aqui nesse ponto, nos traz essa revelação. Ele que está dizendo aqui, todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Chegando alguns homens a ele, creram. Entre os quais foi Dionísio, um areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com ele outros. Assim começa o que eu estou querendo trazer para você, o lembrete divino de que a palavra de Deus nunca volta vazia. Pois é, esta passagem aqui, gente, Atos 17:34, oferece uma conclusão poderosa para o famoso discurso de Paulo no Areópago em Atenas. Você vai voltar um pouquinho, tem um contexto dessa história, mas aqui mostra pra gente a conclusão poderosa desta palavra que ele transmite aqui. Por que eu digo isso? Gente, esta passagem ela nos convida a refletir sobre a natureza da colheita espiritual e a diversidade da fé. Vou repetir. Esta passagem aqui, ela nos convida a refletir como eu estou refletindo por esse tempo que eu estou nessa terra maravilhosa, aonde Deus nos colocou para anunciar o evangelho, que é o poder de Deus. Sim, me faz refletir sobre a natureza da colheita espiritual e a diversidade da fé. Aqui tem 3 pontos que eu quero rapidinho compartilhar com vocês.
Peço a Deus que você tenha aí um pouquinho de paciência, puder compartilhe para que as pessoas possam, junto com a gente, meditar, como eu gosto de falar, matutar sobre essa passagem. Vamos falar agora sobre esses 3 pontos. Primeiro ponto, o valor do pouco. Sim, primeiro ponto aqui é o valor do pouco, que é muito. Por quê? Gente, Paulo estava em Atenas, um centro intelectual do mundo antigo. Não estava em qualquer lugar, não. Ele estava em Atenas, o centro intelectual do mundo antigo. Ele, Paulo, apóstolo Paulo, pregou para os grandes filósofos estoicos e epicureus. E diante dessa multidão, diante de uma multidão, melhor falando, tão sofisticada, a resposta que parece que à primeira vista foi modesta. Querido, parece que foi modesta. Mas vamos lá. Aí o texto diz que alguns homens de toda essa multidão, alguns homens juntaram-se a ele. Não é diferente, né, bispa? Alguns homens se juntaram-se a ele. Não é muito diferente aquilo que nós estamos vivendo. No entanto, para o reino de Deus, preste bem atenção, o sucesso, meu querido, minha querida, não é medido por estatística, de massa, mas pela sinceridade da resposta individual. Ou seja, gente, eu aqui, a bispo, sempre alguém pergunta, como é que está aquela multidão? Como é que está a multiplicação? E a gente sabe que a palavra de Deus, dentro dos 4 solos, e aí nós temos 100%, 4 solos, 25% desses solos, 25%, foi alcançado. Então nós sabemos que de todas as pessoas que adentrar aqui, para ouvir a palavra, buscar uma cura, buscar uma libertação, buscar uma resposta de portas de emprego, enfim, muitas dessas pessoas, muitas dessas pessoas, aqui está dizendo, alguns homens se ajuntaram-se a ele, ou seja, destas pessoas eu sei que muitas delas serão plantadas e multiplicadas para a glória de Deus, através da sua fidelidade, através do seu testemunho de salvação, de cura, de libertação, tantas coisas que Deus vai fazer. Elas serão as multiplicadoras, vão multiplicar, melhor dizendo, vão multiplicar no sentido de testemunho, de dizer quem é o teu Salvador, quem é que realmente cura, quem é que realmente liberta. E essas pessoas serão aquelas ovelhas que Deus vai plantar. E através destas ovelhas eu tenho certeza que a multiplicação será como areia da praia. Em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto, o valor do pouco, que é muito. E aqui já começa dizendo que para o reino de Deus o sucesso não é medido por estatísticas de massa, mas pela sinceridade da resposta individual. Ponto. Aqueles poucos representavam vitórias imensas em um território árido e idólatra. É o que muitas vezes, de casa em casa, através da célula de discipulado, de evangelismo, a gente tem enfrentado. Nem todos abrem mão de pontos de pacto, de pontos esses que talvez para essa pessoa que ainda não nasceu, talvez não, né? Não nasceu de novo, ela não consegue entender que tem que se abrir mão de tudo aquilo que impeça Deus agir no coração, na mente. Então são essas coisas que nós estamos buscando diante de Deus, explicar, ensinar. Nos ajude em oração, em nome de Jesus. Segundo ponto, a fé que atravessa barreiras sociais. E nós estamos evangelizando e observando esse tipo de barreira que acontece quando você sai de casa em casa. O texto aqui, gente, destaca 2 nomes específicos que mostram o alcance do poder do evangelho. Oh, glória a Deus! Por quê? Porque alcançou Dionísio. Dionísio citado aqui, membro do Areópago, ele pertencia a uma elite intelectual, jurídica de Atenas.
Mas, glória a Deus, sua conversão prova, em nome de Jesus, aleluia, prova que a fé é capaz de convencer as mentes mais treinadas e ocupar espaços de poder. Eita, glória a Deus, o evangelho, gente, é o poder de Deus, aleluia. Qual foi a outra pessoa que é citada aqui? Damares. Pois é, Damares, o fato de uma mulher, por exemplo, ser mencionada aqui no texto pelo nome, e olha bem, em um contexto, gente, público e intelectual grego, é altamente significativo. E eu venho aqui responder o porquê. Esta mulher, representa o quê? A sensibilidade, a coragem de acolher a mensagem, independentemente, tá? Olha bem, das convenções sociais da época. Sim, de uma forma independente aqui, eu quero deixar bem claro, das convenções principalmente sociais da época. Ou seja, o terceiro ponto para fechar é a resposta do primeiro e do segundo. Porque aí vem a resposta à rejeição. Gente, não é de hoje que nós estamos evangelizando. Não é de hoje que Deus tem me dado a oportunidade de ir de casa em casa, falar do evangelho, orar, ver Deus, sabe, realizar sinais, prodígios e maravilhas. É claro que é muito bom, oh meu Deus, como é bom, como é maravilhoso. Você está no templo, tudo organizado, ar-condicionado, cadeiras, né, bem confortáveis, telão, jogo de luz. Hoje tem de tudo, né? Não sei nem se é um púlpito lá ou é um palco. Um negócio hoje, ó, tá muito chique no último. Mas quando você vai de casa em casa, você descobre quem é que manda lá, quem é que está lá. E por que as pessoas vivem seus altos e baixos, e muitas vezes muito mais baixo do que alto, na questão espiritual? O que prende essas pessoas? Então é de casa em casa que nós encontramos pessoas carentes, na verdade, de ouvir uma palavra revestida com poder celestial. É de casa em casa que eu sei que quando nós chegamos lá com uma palavra de libertação, de salvação, aquelas pessoas se tornam pessoas, libertam, para poder se tornam libertas, para poderem caminhar e seguir Jesus, tendo uma vida de renúncia a tudo aquilo que impede ela de estar conosco, povoando o céu. Ore por nós, porque nós estamos indo aqui de casa em casa. A resposta no terceiro ponto aqui, a rejeição. Antes desse versículo, o texto diz que alguns até zombaram de Paulo. Olha o contexto. Quando ele falou de quê? Da ressurreição. Pensa nisso, o texto é muito maravilhoso para mim e para você. Eu acredito que quando você lê, você fala, te aceito de novo, Jesus. Porque você percebe o quanto você precisa se desprender, sabe, dessa zona de conforto e sair anunciando quem é o teu Salvador. Paulo aqui poderia, gente, ter saído de Atenas. Poderia, sentindo-se aquele sentimento que é de fracasso. Mas o versículo 34 é o lembrete divino de que esta palavra nunca volta vazia. Sempre vai encontrar alguém que é carente de uma oração, uma intercessão, de uma palavra que faça ela refletir e buscando aí a resposta da parte de Deus. Os porquê. Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? Por que isso alcançou? Por que essa doença? Por que isso? Por que aquilo? A resposta está na palavra de Deus. Sempre haverá corações, aleluia, espero que o seu esteja assim. Sempre haverá corações prontos para crer, mesmo onde a maioria duvida. E nós temos enfrentado isso. Aquelas pessoas que às vezes não têm a certa ligação como algumas já têm, ela não duvida, ela entende por que nós estamos falando do Evangelho, que é o poder de Deus. Outras, é igual Tomé. Será? Só vou crer se eu puder palpar, se eu puder pegar, se as minhas mãos alcançar. E as coisas não são assim. Não são, meu querido. Porque essas pessoas, elas se baseiam naquilo que seus olhos podem ver e enxergar. E outras pessoas, elas ouvindo a voz do Espírito Santo,
através da palavra, ela não duvida, ela aceita, ela crê, ela se agarra e ela coloca tudo na mão daquele que tudo pode. Então sempre haverá corações prontos para crer, mesmo onde a maioria duvida. E aí vem o final disso tudo que nós estamos hoje, aqui se alimentando da palavra, o pão que desceu do céu, aleluia. Muitas vezes, querido, focamos naqueles que infelizmente nos rejeitam. É certo, bispa? Não vamos focar nisso, mas muitas vezes focamos naquele que nos rejeitam ou na mensagem que não prosperou. É um erro grave. Não faça isso. Não tire o seu olhar. Foque no autor e consumador da nossa fé e você verá e terá vitória em todas as áreas da sua vida. Esse trecho aqui, Atos 17:34, ele nos ensina, gente, a olhar para os Dionísios, as Damares da nossa vida. Os poucos, mas são esses poucos que Deus traz a grande multiplicação, a salvação, porque eles se ajuntaram, mas eles não se afastaram. Eles se ajuntaram, mas eles somaram. Eles se ajuntaram e labutaram junto pela causa do Evangelho. É essas pessoas, os Dionísios, as Damares, que estarão conosco. E é essas pessoas que vão nos ajudar a remar. E remando conosco neste mar de pessoas que precisam ser salvas. Essas pessoas serão aquelas que, quando contar o seu testemunho de vida, de fé, elas vão entender quem de fato é o seu, nosso Salvador. Que Deus venha trazer realmente os Dionísios, as Damares, para se ajuntarem conosco, anunciando o Evangelho, que é o poder de Deus, As pessoas que embora, sabe, poucas, essas pessoas serão de fato transformadas por aquilo que nós estamos compartilhando nessa terra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, eu digo amém. Hebreus 13:8. Nunca esqueci dessa passagem, porque essa passagem me faz refletir. Eita, Deus nunca há de mudar. Ele não muda. Nós que precisamos mudar nossas condutas, nossas falas, tudo aquilo que nós falamos. Se é sim, cumpra com sim. Se é não, cumpra com não. Não deixe nada tirar de você aquilo pela qual Deus, através da palavra, já colocou. Querido, que possamos focar, mas focar nesses Dionísios, Damares, que são pessoas que Deus está trazendo justamente e há de trazer em nome de Jesus, para que juntos possamos lançar a rede do Evangelho. Que hoje, em nome de Jesus, você continue olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor abençoe você. Seu dia seja um dia de vitória. Que as portas se abram. Que a cura adentre dentro do seu lar. Que o nosso Deus Rafa, o Deus que cura, venha trazer a cura da alma, do corpo, do Espírito Santo. Que hoje, em nome de Jesus, caia por terra todo levante contrário à tua alegria, à tua felicidade. Que aquilo que muitas vezes estava, melhor dizendo, tirando a tranquilidade, o sono, a paz, seja aniquilada em nome de Jesus. Que hoje, em nome de Jesus, se cumpra o Evangelho de Jesus Cristo, sendo aqui declarados. Olha o que eu vou dizer: salvo tu e a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Quem vos fala? Seu amigo de sempre, nesta live Café com Deus, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Que Deus continue nos ajudando a estar sempre com essa disposição de falar do Evangelho a todos vocês. Nos ajude compartilhando. Se quiser também estar conosco aqui, cultuando a Deus, todo domingo às 19 horas, na Rua Tucano,
283 aqui na Casa Pastoral. Deus te abençoe, fique com Deus. Ei, amanhã, se Deus nos permitir, com certeza, tem mais. Shalom, bom dia.